Tá? Tá aí o painel santista falando o seguinte, coletiva do Pedro Martins mostrou a bagunça que está o clube. Agora eu quero saber o seguinte, vamos lá. Abraço pro Messias aí do painel santista. Vamos lá. Messias. Vamos imaginar, né? Ele é um CEO, né? O clube não ganhou nada. Aí imagina só, vamos supor que o grupo Pão de Açúcar quebrou, tá meio quebrado, tá meio bagunçado lá. Assume o CEO vai lá no mercado da entrevista e falar a bagunça toda que tá no Pão de Açúcar? É claro que não. Ah, legal, né? Então Cara, depende da estratégia. Aí vamos falar. O papel do CEO não é esse. Desculpa, não é o momento. Mas, Vone, agora alguns caras ficam falando que a gente passa pano aqui. Então, vamos fazer uma pergunta capciosa. Será que ele foi... A gente pode falar isso, né? Será que ele foi... Será que ele foi lá sabendo o que ia falar? Porque eu sou CEO do Pão de Açúcar, da Dilma. Aí eu vou lá e falo, olha, os irmãos estão brigando lá em cima do Pão de Açúcar, a irmã não se entende, eles têm um cavalo que está mancando. Eu não entendo isso aí. Eu não entendo. Como é que eu não entendi o cavalo mancando, mas... Hoje eu entendi, mas aposto o cavalo é só um exemplo de assunto que não quer dizer o seguinte, será que ele foi para falar, foi jogado lá como boi de piranha? Será que ele mandou o recado, não temos treinador, não enche o saco por enquanto? Você mandou o recado? Foi um recado que não deveria ser mandado. Não, sim, mas ele falou por conta própria mesmo. Se ele falou por conta própria, foi uma infelicidade. Então, mas ele como CEO não pode falar por conta própria, né? Errou. Então alguma coisa aconteceu, né? Ele sabia o que estava falando. Uma coisa, desculpa, Filete, eu posso falar assim, você é o CEO aqui do Esporte por Esporte. Então você vai lá falar em nome do Esporte por Esporte. Eu estou acreditando que você, como CEO, tem a capacidade suficiente de falar aquilo que deve ser falado. Se eu for te pautar para falar, já não tem muito sentido ter CEO. Mas se eu falar muito... Não, peraí. Mas se eu falar... Aí vira uma empresa familiar. Não, concordo. Mas se eu falar um monte de besteira aqui, um monte de coisa... Não, vocês estão muito ligados no passado, papapá... Pode a direção geral, porque na verdade... Sim, se ele falou tudo por conta dele e a direção não ficar satisfeita, pode ele pegar o caminho que pegou teve muito CEO de clube que falou demais e mandaram embora. Sim. Que quem manda é o presidente. Vamos ver lá próprio Cruzeiro, o CEO começou a falar muito lá, já calou um pouquinho a boquinha, né? Porque os caras falaram, meu irmão, para um pouquinho aí. Que, na verdade, quem manda no clube é o presidente, né? Eu não posso chegar lá e ficar... Também, né? Eu não posso ter um devaneio. Olha, nós não temos treinador. Olha, o Santos se apequinou nesses 10 anos. Eu não posso falar o que eu acho. Né? Vamos dizer assim, se o Santos tivesse ações na Bolsa, hoje teria caído um monte. Teria caído um monte. Com certeza. É isso. Não, e para a imagem do clube, a parte de ética também. Isso. Hoje em dia... Aí ele sai lá como o cara, o sincerão, né? O torcedor gostando, e eu respeito a opinião do torcedor, vai ter uns que gostam, outros que não gostam. Porque o que ele falou faz sentido. Faz sentido. É que não pode mas não falar. É ele que pode falar. Claro. Se a gente fala aqui é uma coisa. Exato. A gente tá aqui para isso. O cara tá lá. Cara, eu trabalhei já em grandes empresas. Mas pra gente é bom. A gente é bom. Eu só não consigo me conformar. Pedro Martins, foi excelente o que você falou. Deu assunto pra nós. Continua. A gente não sabe. Você trabalhou na Dow, que é uma baita empresa. A gente tem que se decidir também. É quando o cara não fala, o cara não fala. Quando o cara fala Nós estamos decidindo se ele foi o cara falar. Se ele foi o sincerão, um diretor lá da Dow ele podia falar isso. Abre uma live no Instagram dele pra ficar falando mal da Agora vai Dow. tomar bronca. Ele não chega nem amanhã, ele chega lá, o crachá não Vitor, eu passa. só quero saber se ele foi o sincerão ou fala aí um monte de coisa para desviar o foco. A gente não entendeu, Pode né? ser também, mas assim... Ele apequinou um pouco o clube também. Ele falou muita pouco? ele falou alguma Totalmente, coisa. né? Quando ele for falar, ele tem que pensar no que ele vai ganhar depois de falar as besteiras que ele falou. Ele não ganhou nada. Será que vai ter algum efeito positivo que ele falou? O clube isso. vai mudar, por exemplo, o presidente, o CG, sei lá, vai chegar realmente o que ele falou, faz todo sentido, vamos mudar daqui pra frente, vamos acabar com esse espírito que eu estava falando aqui no intervalo, né? Derrotista, todo mundo no clube, o pessoal da nutrição, de preparação física, todo mundo vai ser o melhor possível aqui, vamos exigir o máximo, exigir resultados, tem que chegar cedo no clube, fazer um nível de excelência em tudo. Isso vai acontecer? Se acontecer, teve algum efeito positivo, mas eu duvido que vai ter esse efeito. O que poderia ter sido feito, por exemplo, na minha opinião, né, esse tipo de discurso, você fala internamente quando você está com o teu conselho gestor, que é quem manda no clube. Roupa suja lava em casa. Aí você vai estar falando tudo, olha, gente, a situação do Santos é... Isso tudo que ele falou não é mentira.
Entendeu? Não estou negando Mas isso. acontece em outros clubes Mas, também, ninguém exatamente, fala. ninguém fala. Ninguém Você tem que falar lá dentro. Ele fala, olha, nós temos que entender isso, as ações que nós vamos tomar não podem ser essas, a gente não pode trazer o Sampaoli, não cabe no nosso bolso, sabe? É isso essa questão. Eu não estou falando que ele disse mentira, só que ele não é a pessoa para falar isso para a imprensa. Para a gente da imprensa é ótimo. Continue. Continue. Ok, o Mas programa não é hoje é pra... privado. Ó, já foi um terço do programa.